Imagine um império que dominou 3 continentes por mais de 600 anos. Um colosso que controlava as rotas entre Oriente e Ocidente, acumulando riquezas inimagináveis. Mas como exatamente o dinheiro fluía pelas veias deste gigante? Esta é uma história que poucos conhecem, e se você gosta de desvendar segredos como este, considere se inscrever para não perder os próximos. Bem-vindo a uma jornada pelos segredos financeiros otomanos. No século XIV, enquanto a Europa mergulhava em guerras feudais, uma pequena dinastia na Anatólia descobriu algo revolucionário. Dinheiro não vence guerras sozinho, mas a organização financeira sim. Os primeiros otomanos criaram um sistema tributário meticuloso, onde cada vila, cada mercado, cada estrada tinha seu valor registrado em cadastros detalhados. Escribas imperiais documentavam tudo. Quantas casas, quantas árvores frutíferas, quantos moinhos. Não era apenas cobrar impostos, era criar uma máquina administrativa que transformava recursos em poder militar imediato. O segredo estava no sistema de tamar, propriedades concedidas a cavaleiros em troca de serviço militar. Sem gastar ouro do Tesouro Central, o Império mantinha um exército permanente e leal. Cada soldado tinha interesse direto na prosperidade das terras que controlava. Era autossustentação militar em escala industrial, um sistema brilhante que deixaria economistas modernos impressionados. Paralelamente, os otomanos desenvolveram o sistema Devshirme, recrutando jovens dos Balcãs que eram treinados como janízaros, a elite militar do Império. Esses soldados, sem laços familiares locais, eram leais apenas ao sultão. Era um exército profissional permanente séculos antes dos europeus conceberem tal ideia. Mas o verdadeiro golpe de mestre veio em 1453. A conquista de Constantinopla não foi apenas uma vitória militar épica, foi uma jogada econômica calculada com precisão cirúrgica. Ao tomar a cidade, os otomanos não conquistaram apenas uma capital, conquistaram o coração do comércio mundial. Todas as rotas entre Ásia e Europa passavam por ali. Cada navio, cada caravana, pagava taxas alfandegárias que enchiam os cofres imperiais. Constantinopla, rebatizada Istambul, transformou-se na maior máquina de fazer dinheiro da época. Os otomanos não sufocaram o comércio, eles o incentivaram. Mercadores judeus expulsos da Espanha foram recebidos porque traziam redes comerciais valiosas. Armênios controlavam o comércio de sedas. Gregos dominavam o transporte marítimo. O império enriquecia, facilitando o enriquecimento de outros. O comércio de especiarias gerava fortunas astronômicas. Os otomanos cobravam impostos sobre importação, exportação, armazenamento e até sobre o direito de comerciar. Era um monopólio quase perfeito sobre o comércio global, uma posição que nenhum império europeu conseguia desafiar. E havia mais sofisticação. O império criou os Vakafs, fundações pias que financiavam mesquitas, escolas e hospitais. Mas eram também instrumentos financeiros sofisticados. Vakafs eram isentos de impostos e protegidos de confisco. Famílias nobres usavam-nos para proteger fortunas através de gerações. Era planejamento patrimonial disfarçado de caridade religiosa. Alguns operavam como bancos de fato, emprestando dinheiro e gerando renda perpétua. Durante o século XVI, sob Solimão, o Magnífico, o império atingiu seu apogeu financeiro. O tesouro imperial era tão vasto que Solimão podia financiar simultaneamente campanhas militares na Hungria, guerras contra a Pérsia e operações navais por todo o Mediterrâneo. Moedas otomanas circulavam da Argélia à Crimeia, do Egito aos Balcãs. Eram aceitas em qualquer mercado do mundo conhecido, símbolo de poder e estabilidade. Mas havia sombras neste império dourado. A economia otomana dependia criticamente da expansão territorial contínua. Cada conquista trazia novos tributos, mercados e recursos. O sistema foi projetado para crescimento perpétuo. E o que acontece quando um império para de crescer? A resposta chegou brutalmente no século XVII. A descoberta das Américas inundou a Europa com prata.
causando inflação massiva que desvalorizou as moedas otomanas. Soldados viram seus salários evaporarem. Depois, portugueses e holandeses encontraram rotas marítimas contornando o Oriente Médio. O comércio de especiarias desviou-se das rotas otomanas. Aquele monopólio precioso estava escapando. Receitas alfandegárias despencaram enquanto custos militares subiam. Internamente, a corrupção corroía o sistema. Governadores provinciais compravam seus cargos e depois extorquiam a população para recuperar o investimento. O sistema de Tamar entrou em colapso quando guerreiros venderam suas propriedades. O exército, antes autossustentável, tornou-se um dreno constante no tesouro. Pior ainda, os janízaros tornaram-se uma força política incontrolável. Rebeliões exigindo salários maiores tornaram-se rotina. Sultões fracos pagavam para evitar motins. O império estava preso numa armadilha. Não podia pagar o exército, mas não podia reformá-lo sem usar o exército. No século XIX, o império estava financeiramente arruinado. Tentativas de modernização exigiram empréstimos massivos de bancos europeus a taxas absurdas. A dívida externa disparou. Em 1875, o Império Otomano declarou inadimplência, incapaz de pagar suas dívidas. Foi humilhação internacional. Credores estrangeiros exigiram garantias. Em 1881 foi estabelecida a administração da dívida pública otomana, controlada por bancos europeus. Estrangeiros assumiram controle de alfândegas e impostos. O império havia perdido sua soberania financeira. O colosso que ditou termos ao mundo agora implorava por crédito. O Canal de Suez, aberto em território otomano, beneficiou principalmente britânicos e franceses. A ironia era amarga. Quando o império desmoronou em 1922, deixou lições poderosas. Sistemas financeiros podem construir impérios, mas também destruí-los. Depender de uma única fonte de renda é perigoso. Corrupção institucional é terminal. E nenhum império está imune às forças da economia global. Os otomanos foram engenheiros financeiros que construíram uma máquina econômica complexa. Seu legado persiste nas instituições, moedas e mercados que estruturaram. Estudar suas finanças não é apenas história, é entender como o dinheiro realmente move civilizações. Se esta jornada pelos segredos financeiros otomanos fascinou você, inscreva-se no canal para mais histórias que revelam como o dinheiro moldou nosso mundo. Deixe um comentário compartilhando qual aspecto mais surpreendeu você e não esqueça de curtir este vídeo. Até a próxima descoberta histórica.